O ministro da Economia afirma que para ele é normal o Congresso buscar ter o controle sobre parte do orçamento federal. Bonzinho, né, Zaidan? Sim, mas o Paulo Guedes ressaltou que esse movimento não precisa ser feito pisando no pé do governo. A declaração aconteceu em meio às novas regras daquele orçamento impositivo, que foram aprovadas por deputados e senadores. O Jair Bolsonaro, o presidente, vetou uma parte da lei que destina aos parlamentares o controle de cerca de 30 bilhões de reais neste ano. O Congresso pode derrubar o veto, é óbvio, no mês que vem, e a queda de braços já começou, o que provocou essa resposta do Paulo Guedes. É normal que o Congresso queira entrar no orçamento, mas peraí, não precisa pisar no nosso pé. Tem um orçamento de 1,5 trilhão, para que nós vamos brigar por causa de 10 bi, ou 15 bi, ou 20 bi? Tem 1,5 trilhão, basta descarimbar, vamos fazer o pacto federativo, vamos descentralizar, aprovemos as reformas. Bom, e essa tensão aumentou depois que, em razão dessa queda de braços aí, o general Augusto Heleno, que é o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, antiga Casa Militar ali, dizer que o governo não pode aceitar chantagem dos parlamentares. O Paulo Guedes, ele aproveitou essa fala, esse depoimento público, esse pronunciamento, para pedir desculpas, mais uma vez, ele já havia pedido, agora pediu com mais ênfase, às empregadas domésticas. Aquela história da semana passada, quando ele disse que com o dólar baixo, até as empregadas estavam indo para a Disney. Empregadas domésticas, inclusive, a quem eu peço desculpas se puder ter ofendido, dizendo que a mãe do meu pai foi uma empregada doméstica. Qual o problema de você fazer uma referência como essa, mostrando que os preços estão empurrando a população em direções equivocadas? Quer dizer que ele ofendeu a própria avó, né? Você sabe, Zaidan, que eu me lembro de uma passagem do Pelé muito engraçada. Ele, quando enfrentava o Ditão, né? Ditão na Portuguesa, o Ditão no Corinthians. Grande zagueiro. O Ditão com aquele tamanhão todo, né? Só para lembrar, foi ele com um chute e acabou descolando a retina. Uma bolada, né? Uma bolada. Aí o Ditão não tinha jeito, né, de parar o Pelé, senão com falta, né? Lá pela terceira ou quarta, e o Ditão ia lá e pedia desculpa pro Pelé, o Pelé falou assim, vamos fazer uma coisa, Ditão. Você pede desculpa uma vez só, vale pro ano inteiro. Então eu transfiro isso pro Paulo Guedes. Peça desculpas uma vez só e fica valendo pro mandato inteiro, tá bom? E de todo modo, até porque havia especulações desde a semana passada, que cresceram nesta semana, de que era instável a situação do Paulo Guedes no Ministério. O presidente Jair Bolsonaro aproveitou a ocasião para defender o seu ministro da Economia. Paulo, só é criticado quem tem virtude. Ninguém critica o perna de pau, que está acostumado a perder gols. Critica o craque que perde um pênalti. Ou até mesmo quando ele faz o gol e não é muito bem batido. Bom, o ministro da Economia, já houve aquela polêmica anterior, né, o negócio dos parasitas. Ele também pediu desculpas porque disse que generalizou e tal. Agora, o importante nessa história toda, muito mais do que as desculpas do Paulo Guedes, é essa queda de braço aí com relação a esses 30 bilhões de reais. Né? Esse negócio é meio perigoso, porque, na verdade, o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, ele vai ficar com um poder extraordinário para a distribuição desse dinheiro. Né? Inclusive, o Paulo Alcolumbre, Davi Alcolumbre, teria notado a possibilidade do veto não ser derrubado no Senado. Né? Ou seja, quando você tem a votação mista, a maioria dos senadores estaria disposta a manter o veto. Inclusive, o Álvaro Dias tem sido um defensor da manutenção do veto do Jair Bolsonaro. Ele acha um perigo que esse dinheiro fique à disposição das decisões dos parlamentares. Na verdade, dos caciques, não é? Porque não é que o parlamento se reúne e decide para onde vai cada centavo. Os caciques acabam direcionando para os seus grupos, para aqueles que os apoiam, etc. Ou para eles mesmo, né? E o Alcolumbre, que está em campanha, porque ele quer viabilizar a permanência dele no ano que vem na presidência do Senado, ele adiou a discussão do assunto. Né? E foi no âmbito dessa história aqui que começou esse movimento na Câmara
para convocar o Augusto Heleno, por causa daquela conversa que ele teve lá no desfile militar e tal, e teria dito então lá para o Paulo Guedes e para mais alguém que os parlamentares estavam tentando chantagear o governo e que o governo não poderia aceitar isso. Agora, eu acho que é uma certa forçação. Uma coisa é você falar assim, não, o general está falando bobagem, ninguém está chantageando ninguém. Outra coisa é dizer que a declaração do Augusto Heleno é antidemocrática. Não tem nada de antidemocrática. Nada, absolutamente nada. Ele não contestou a democracia. O que ele disse foi o seguinte, se querem o parlamentarismo, mudem a Constituição. Já tentaram 2 vezes, ofereceram ao povo a possibilidade de aprovar o parlamentarismo e 2 vezes o povo brasileiro disse não. Pode haver uma terceira votação, a opinião pública pode mudar em relação a esse tema. Vai acontecer a mesma coisa de novo. Porque não venham com essa história, não. Façam pesquisas. As pesquisas têm mostrado isso aí. O Parlamento Brasileiro, o Congresso, né? É das instituições menos aprovadas por todos. Né? Eu acho ruim a declaração do general Heleno. Acho que ela faz parte de um conjunto de declarações. Não é uma declaração pública, né? Mas não é uma declaração pública, mas é o que ele pensa. É o que ele pensa. Basicamente é disso que se trata. Mas vamos você acha lembrar que o Rubens Recupero caiu por uma declaração menos importante do que essa. Mas você acha que é antidemocrática? Eu acho que ela é antidemocrática. Não acho. Acho sim. Acho que ela é antidemocrática. É um tipo de desabafo que, se olhado no contexto do governo, me parece indicar para algo ruim, que é uma tentativa cada vez maior de emparedar o Congresso Nacional. Mas eu acho que o Congresso é que empareda o Executivo. Mas esse é o jogo, né, Zaidan? Mas então, se o Executivo empareda, é antidemocrático. Se o Legislativo empareda, é o jogo. Não, mas eu não acho que é uma tentativa de emparedar no sentido de impedir de governar. Emparedar no sentido de negociar, né? O que o Congresso Nacional quer com o governo, me parece, estabelecer uma negociação um pouco republicana, né? mais tem que clara, ser republicana, né, talvez Rafael? não tem gente ali que não quer uma negociação republicana, é evidente que tem. Agora, quando isso. eu acho que quando o general Heleno começa a se referir ao Congresso Nacional, à instituição, como se a instituição estivesse emparedando o governo, ele reforça um discurso que é permanente na boca das pessoas que fazem parte do governo Bolsonaro. Desde o filho dele com aquele vídeo divulgado com os leões atacando o pai, toda hora no governo Bolsonaro tem alguém jogando a população contra o Congresso Nacional. E acho que o general Heleno reforça essa tese. Se a gente pegasse só a frase do general Heleno e recortasse solta a frase do general Heleno, fosse num governo qualquer, ela realmente não teria muita importância. A gente, né, analisaria essa frase como, olha, ele estava num momento ali, de repente ele recebeu um deputado qualquer, um senador, pediu alguma coisa, ele extravasou. Pode até ter sido isso, mas acho que num contexto geral, por exemplo, já tem manifestação marcada contra o Congresso no dia 15. Tem uma senadora da República, do PSL do Mato Grosso do Sul, que acabou de tuitar aqui. Tem muitos seguidores. Ela tuitou às 7 horas, tem mais de 1.200 compartilhamentos. Eu estou nos bastidores e posso dizer com propriedade. Não duvidem do general Heleno. Então, acho que isso vai criando um caldo, sabe? Então, ela está clima. no Congresso. Agora, você tem... O jogo é para todo lado. Tanto que a relação tem sido tão promíscua que nós tivemos um mensalão. O que é o mensalão? Aliás, aquilo é um golpe contra a República. Porque você compra o voto dos representantes do povo. O mensalão comprava o voto dos representantes do povo. A gente não pode tomar isso como média, Zaidan. Não, a gente eu digo pode o seguinte, também mas demonizar o que é uma negociação política. Não, mas negociação mensalão não é negociação. Não, mas o que eu estou dizendo, a gente não pode tomar o mensalão como a média. Não, mas você não acredita que o mensalão só existiu porque a relação já era difícil e promíscua, ou seja, era muito difícil você... É mais fácil comprar. Não é? Não, sem dúvida. Não é? O Petrolão, por exemplo, que houve outros caminhos, mas ele passa por trazer outros partidos, não é? Para se beneficiarem daquele esquema. Agora, a solução também não é mandar o Congresso Nacional lá para aquele De lugar jeito para onde o nenhum. general Não, mandou. não. Né? Não, mas aí eu concordo com o que o Rafael disse e acho que o Paulo Guedes fala a mesma coisa que o general Heleno de um outro jeito, que a gente ouviu agora. Não precisa pisar no nosso pé. Chamando o Congresso, alertando para o problema, mas chamando o Congresso para outro tipo mas de situação. Mas o que o Álvaro Dias tem dito, por exemplo, é muito importante. Você pode dizer o seguinte, nenhum problema que o Congresso tenha o poder
de decidir para onde vai esse dinheiro. No caso aqui, neste ano, cerca de 30 bilhões de reais. Não é? O que ele está dizendo é o seguinte, essa é uma decisão de caciques e lá dentro não é democrática a divisão. Não é? Você tem os grupos beneficiados conforme a posição deles em relação ao que decide o Rodrigo Maia, ao que decide o Alcolumbre. O Alcolumbre, repito, está em campanha. E o Rodrigo Maia, ele já sugeriu aquela ideia de semipresidencialismo, que para mim é um desastre. É um desastre. Os caras falam da França. O que acontece na França? A Quinta República, lá da época do De Gaulle ainda, hein, estabelecia lá. O presidente manda nas relações internacionais, nas Forças Armadas. O governo, internamente, é controlado, dirigido pelo primeiro-ministro. Quando eles são do mesmo partido, na verdade, quem manda é o presidente, como hoje o Macron. Quando não, eles chamam de coabitação. Aconteceu, você se lembra, com Chirac e Jospin, não é? Que eram opositores entre si. Agora, no Brasil, essa ideia de semipresidencialismo é um desastre, até porque quem escolheria o primeiro-ministro seria o Congresso, e essa é a ideia do Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia não tem voto para, num sistema parlamentarista clássico, ser eleito primeiro-ministro. Ele não tem voto para isso, ele teve 70 mil votos no Rio de Janeiro. Agora, no Congresso, na Câmara, ele tem voto. Ele é um grande articulador. Ele trafega bem por todos os partidos. Ele vai na festa de aniversário do PCdoB, ele ajuda o PCdoB a manter o controle sobre a carteirinha de estudante. Oi, Zé Paulo. Não só essa atividade social, né? Os privilégios que ele concede também, as mordomias, né? Tudo isso conta na hora do voto. Conta. Inclusive, por exemplo, a manutenção da carteirinha de estudante, que é um feudo do PCdoB. Não é? O Rodrigo Maia, ele anda ali com uma total desenvoltura. Ele se vira muito bem lá dentro. Lá ele tem voto, ele tem poder. Não é? Agora, o que a Constituição determina não é o semipresidencialismo. Então, que tentem mudar a Constituição. Ou se querem um parlamentarismo clássico, que ofereçam essa possibilidade para o eleitor decidir mais uma vez, pela terceira vez. Agora, fazer um parlamentarismo às escondidas, né, que funciona como parlamentarismo quando a Constituição diz que o país é presidencialista, é uma discussão que tem de acontecer, né?